Subclasse Maraciide. Não esqueçam que quando a gente usa o T, quando aparece o T aqui no nome latino, a gente pronuncia com som de S. Então, dentro da classe Polipodiopsida, vamos falar um pouquinho agora da subclasse Maraciide. Esse nomezinho aqui atrás dela, né? Lembrando que é Klinge, quer dizer a pessoa que, o autor, né? Do nome da subclasse. Voltando sempre ao nosso pôster da filogenia das traqueófitas, né? Não esqueçam, traqueófitas, plantas com vasculares, né? Então, dentro da filogenia desse grupo, aqui nós estamos na subclasse Maraciide, né? A ordem é Maracialis, lembrem a ordem, então sempre termina com Alis. E elas todas, juntamente com essas outras que estão listadas aqui, Ixetales, Ophioglossales, Psilothales, são eusporangiadas, né? As osmundales são uma transição e os demais são todos os leptosporangiados, que é uma característica, então, das samambaias, né? Das pteridófitas leptosporangiadas. Aqui, então, nós temos um exemplo do Angiopteris, dá para ver aqui essa foto, Angiopteris evecta, dessa característica que está aparecendo aqui na foto, vai aparecer depois, que é um caule globoso, né? A gente está vendo que os pecíolos não saem do chão, né? O caule não está subterrâneo, mas ele está parcialmente, então, sobre, né, o substrato. Então, essa classe tem uma família, que é a família Maraciaceae. Isso aqui, conforme o PPG2, esse pedacinho aqui de texto é do PPG2, né? PPG1, desculpe, não sei de onde eu tirei PPG2. PPG1, e com 6 gêneros, né? Em torno de 111 espécies. Isso aqui, o PPG de 2016, né? Então, já foi descrito mais um gênero que vai aparecer depois ali. Aqui, então, está o caule globoso, ele pode ser mais alongado também, e uma parte subterrânea, né? Então, eu falei, uma parte dele está acima do substrato, mas uma parte está subterrânea. E uma característica, então, desse grupo é que elas vão formar folhas bem grandes, né? Quase sempre maior do que meio metro, e elas podem formar podem ser agrupadas, né? Ou ficar mais isoladas, como apareceu ali naquela foto anterior, e variadamente pinadas, né? O que significa esse variadamente pinadas, né? Significa que elas podem ser simples, como diz ali, raramente simples, né? Podem ser pinadas uma vez só, né? Então chamadas de pinadas, ou bipinadas, ou tripinadas, certo? E as estípulas na base, acho que dá para ver, vou voltar para a anterior aqui, dá para ver nessa foto aqui ainda, do Angiopteris, que elas têm, se vocês olharem em cada pecíolo, parece umas membranas ali, né? Então, essas bem na axila. Então, são as estípulas ali, tá? E as nervuras são livres, quer dizer, elas não formam retículos, mas sim, elas vão do início ao fim da folha ali, sem se juntarem novamente. Então, isso é uma característica que é bom lembrar para a identificação. Esse grupo, pessoal, ele é característico de locais, quando eles ficam grandes, assim, né, eles são mais comuns nos ambientes tropicais, tá? Essa foto aqui fui eu, a única vez que eu vi esse grupo pessoalmente, foi num jardim botânico na Colômbia, né? Então, vocês estão vendo ali o tamanho da folha, né, maior que eu, e eu acho que era um Angiopteris, tá? Não vou dizer com 100% de certeza, porque eu não anotei ali na época, ali não dá para ler na plaquinha, na foto, tá? Mas era uma planta deste grupo, acho que é o Angiopteris, pelo jeitão dela aí, né?
Esse grupo, como eu já falei, é um eusporangiado, o que significa que eles não vão. O esporângio delas é diferente, ele não tem anel, como nos leptoesporangiados, tá? Mas, assim, ó, morfologicamente, elas são muito parecidas, tá? Com as polipodídeas, né? Com aquele outro grupo que eu sempre digo que é os mais comuns, tá? E então, elas têm todo esse aspecto, né, essa morfologia, elas têm o crescimento cercinado, as folhas são pinnadas, elas têm esporangios na face abaxial e o gametófito é verde, tá? Então, o que a gente usa, assim, em princípio, para reconhecer, né, esse hábitat que elas têm, que é mais para locais mais tropicais, o tamanho das folhas, né? E principalmente, que a característica que determina, né, são eusporangiadas, então, formato, tá, dos esporângios. E aqui, então, pessoal, eles formam, ou podem formar também, uma estrutura que nós vamos chamar de sinângio, tá? Que já vai aparecer ali depois. Aqui não, né? Aqui na letra D, nós vamos ter um soro, tá? Não é um sinângio, porque cada esporângio está crescendo não um grudado no outro, mas um separadinho do outro, como a gente vê nesse corte aqui de microscopia, na letra E, que mostra cada câmerazinha aqui é um esporângio separadinho, tá? Então, essa estrutura ao redor, assim, mais escura, não é um anel, é só a parede, tá? E os esporos são as estruturas vermelhinhas que estão dentro de cada esporângio. Então, isso aqui é um soro, cada esporângio, então, separadinho, ok? E já na letra G, a gente está vendo uma estrutura que é um sinângio. Ela já apareceu, se vocês já assistiram ao Psiloto, né? Também são sinângios, pois são concrescidos, né? Mas aqui, então, a gente vê que eles são... Parece que a gente tem uma única unidade com várias aberturas, né? Então, na verdade, são vários esporângios, cada abertura corresponde a um esporângio, mas eles estão concrescidos, que significa, então, fusionados, né? Uma linguagem mais simples, estão grudados, na verdade, formam uma unidade, que é chamada, então, de sinângio, tá? Então, esse grupo, as Maracíideae, podem ou não formar sinângios, tá? Aqui a gente vê esse Angiopteris, aqui, letra D, formando soros de esporângios, e a letra G, aqui, uma dânia, formando, então, um sinângio de esporângios. Algumas outras características, então, quer dizer, as mesmas, mas com outras fotos, esse aqui, lembrando que é do livro do Simpson, né, de 2020. Então, aqui essa é o gênero Marácea, tá? A gente vê ela pinada, né? Desculpe, bipinada, né? Porque aqui cada uma, se vocês vão ver no H aqui, cada uma dessas estruturas parece separadamente, aqui na verdade ela já é uma pina, né? Então essas outras são, as menores aqui são pínulas, então ela é bipinada. Aqui no I a gente consegue ver as pínulas, então. E no J, então, que a gente consegue ver a posição, então, dos sinângios. Olha só, o sorinho, né, que na verdade se tornou um sinângio. Então, cada complexo aqui de esporângios forma um sinângio. No J e no K dá para ver, né? E no K eles já estão abrindo, aqui eles abrem no meio, né? Eles têm uma deiscência, então, em duas válvulas, abrem duas metades. E em 2008, então, foi descrito um gênero novo dentro desse grupo, né? Tisana, esse paper aqui do Murdoch, e ele é 2008, né? Eu acho que lá no início eu falei que o gênero novo tinha sido depois do PPG1, mas não é, né? Então, me enganei ali, pessoal. Esse aqui já estava no PPG1. Eu tenho que olhar o PPG1 de novo ali para ver se já está listado. Não me lembro agora, na verdade. Essa tisana, então, ela tem um aspecto geral muito parecido,
com as demais da família, mas ele separou, então, por essas, aqui na letra B, você consegue ver, tem duas setas marcando o quê? Uma sutura, né, um cortezinho na base da pílula, que foi o que chamou a atenção, então, para se estudar se era, na verdade, um gênero novo, né, e foi, então, descoberto que, a partir dessa característica, que eles conseguiram descrever, então, tisana como um gênero novo, tá? E aqui ele compara, então, com marácea, né, com duas, aqui marácea lata e marácea douglas, a forma, então, dos sinânimes. Né? Esse paper, se vocês quiserem dar uma olhada, né, está disponível, então está aqui a referência da revista Taxon, e dá para quem se interessa em ler sobre isso, né? Ele descreve muitas características legais aí dessa família, né, Maraciaceae. Aqui uma outra foto, então, essa foto, na verdade, eu peguei na internet, tá, pessoal? Então não tem assim uma procedência, né? Mas a gente vê que é uma Maraciopsida, não, Maraciaceae, né? Pelo tamanho. E eu chamo a atenção, então, que todas elas são isosporadas, né? Isso é importante a gente lembrar, não existem, então, heterosporadas, né? Elas não formam dois gametófitos, um gametófito masculino e outro feminino. Elas formam, então, um único tipo de gametófito que consegue produzir ambos os gametângios. Além disso, né, os prótalos, quer dizer, esses gametófitos, são prótalos superficiais, né, e verdes, então, autotróficos. E eles produzem os gametângios na superfície ventral também, então muito parecido com as polipodíides, tá? Então, eles não dá para dizer que seria possível diferenciá-las das polipodíides através dos gametófitos, né? Então, tanto os esporófitos como os gametófitos têm uma morfologia muito parecida, sendo que elas se diferenciam, então, na formação dos esporângios, né? Elas são eusporangiadas, né? Então, não esqueçam de revisar lá qual é a diferença entre eusporângios e leptosporângios, para vocês entenderem, então, que dentro de polipodíide, então, a gente tem a formação do leptosporângio, que é um esporângio diferente das demais plantas terrestres. Ok, pessoal? Essa foi, então, essa nossa subclasse aqui, e era isso por enquanto.